50 pensadores que formaram o mundo moderno. Stephen Tremblay. Muitas são as personalidades que moldaram e marcaram a sociedade moderna para torná-la o que é hoje. Pensando em apresentá-las brevemente, Stephen Tremblay organiza uma coletânea de pequenas biografias de pessoas renomadas, com destaque pontual das suas ideias, através de uma prosa simples em que narra pequenos fatos a respeito da vida de autores desde Kant a Júlia Kristeva. Ao mencionar cada pensador, o autor dá uma visão geral daquilo que predominou em suas obras, além de algumas de suas implicações na sociedade, sobretudo acadêmica. Immanuel Kant. No período clássico, Platão introduziu os temas eternos do questionamento filosófico, e Aristóteles concebeu o primeiro sistema filosófico. Mais tarde, Kant construiria o mais abrangente e detalhado sistema de filosofia desde a Revolução Científica, tornando-se então a personalidade que marca o começo do pensamento moderno. Seu trabalho coloca perguntas que continuam fixas na imaginação dos filósofos até os dias atuais. Sua influência é sentida em todas as áreas da filosofia e transborda para as mais diversas disciplinas, como o direito e a astronomia. Em suas famosas críticas, Kant promove seu ponto de vista filosófico. Em sua crítica da razão pura, ele fornece uma base para as leis da ciência, ao mesmo tempo em que estabelece o sujeito humano como um agente racional, caracterizado pelo livre-arbítrio. Na crítica da razão prática, ele argumenta sobre o livre-arbítrio do homem, e na crítica da faculdade de julgar, se preocupa com juízos estéticos e questões teleológicas, deixando a porta aberta para o questionamento ético e teológico. Kant representa o ponto culminante, a perfeição do iluminismo. Em Kant, todos os traços do pensamento medieval religioso são postos de lado, e o homem é trazido para a dianteira de sua própria situação. Com sua teoria do idealismo transcendental, Kant demonstrou como o homem cria seu mundo. Como o conhecimento e a experiência não existem separados dele, mas sim por causa e por meio dele. Toda sua obra transmite tamanha importância e influência sobre nossa sociedade, que continua a ser a base para o estudo filosófico ao longo do tempo. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche estudou filologia e por isso às vezes é renegado por aqueles que acreditam que um filósofo deve ter um diploma em filosofia. Ele é, no entanto, o mais popular e influente filósofo alemão do final do século XIX. Em parte porque seu estilo de escrita aforística tornou-lhe acessível a um público geral. Sua vida foi caótica, sua saúde era frágil e ele gastou muita energia para ofender a sensibilidade da sociedade cultural e intelectualmente dominante de sua época. Após 10 anos ensinando na universidade, entregou-se totalmente à tarefa de escrever, enquanto vagava pela Europa. Ele é famoso sobretudo por ter declarado a morte de Deus, um reconhecimento de que o homem precisa se responsabilizar pela própria vida por meio de esforço e vontade. A morte de Deus necessitava do que Nietzsche chamava de reavaliação de todos os valores. Ele defendia que a natureza da percepção e do entendimento era relativa e questionava a noção de verdade objetiva ou absoluta. Os temas principais da filosofia de Nietzsche prosperaram fora da academia e, como os de Karl Marx e Sigmund Freud, conquistaram um lugar na consciência pública. Trabalhando em ideias primeiramente elaboradas por Arthur Schopenhauer, Nietzsche formulou o conceito de vontade de poder, uma força vital que, ao mesmo tempo, precede a existência humana e lhe serve de impulso. Seu conceito de eterno retorno é baseado na ideia de que cada momento deveria ser vivido como se fosse acontecer novamente para sempre, em um círculo infinito. Seu super-homem, Übermensch, talvez o seu conceito mais conhecido, se referia à visão do homem como um ser vivendo entre o reino animal e um novo e mais elevado estado do ser, que poderia ser alcançado pelo exercício da vontade de poder. Karl Marx. Karl Marx é frequentemente julgado pelas atividades dos que se denominam marxistas, mas que nem sempre o retratam de fato. Marx representa uma grande conclusão para a tradição idealista iniciada por Kant e que vai até Hegel. Apoiando-se nas ideias de Feuerbach, que criticava a crença de Hegel em Deus como a verdade maior, Marx rejeitou tanto Deus quanto o Estado como as autoridades mais elevadas, e os substituiu pelo sujeito humano autoconsciente,
que, coletivamente, é o criador do Estado e da sua história. Apesar de Marx ter lutado com filósofos, a atenção que ele lhes dirigiu ao longo de sua vida mostrou que o respeito superava o desprezo. Embora seu objetivo fosse alterar o mundo por meio da ação consciente dos princípios primordiais e da história, incluindo o pensamento que acompanhou sucessivamente as épocas históricas. Marx organizou as ideias do socialista Robert Owen e de Henri de Saint-Simon em um programa de pensamento e ação coerente. Em sua obra O Manifesto Comunista, Marx codificou sua concepção materialista da história, com o argumento de que a história de toda a sociedade até o presente é a história das lutas de classes. Esse livro curto incluía ainda um plano de 10 etapas para a criação de um Estado comunista, entre as quais estava a extinção da propriedade privada e a centralização do crédito. Marx foi uma força dominante no estudo acadêmico de filosofia, política e economia no século XX. E não se pode dizer que qualquer filósofo tenha exercido maior impacto nos eventos mundiais. A criação de estados socialistas e regimes comunistas são resultado direto de seu pensamento e de sua obra escrita. Simone de Beauvoir. Beauvoir nasceu em uma sólida família burguesa de Paris, que passava por tempos difíceis. Seu pai a encorajava a ler, e sua mãe, devotamente católica, a enviou para uma escola cristã para meninas. De fato, Beauvoir era extremamente devota e desejava inclusive tornar-se freira, até que aos 14 anos de idade abandonou a religião e se tornou ateísta. Quando adulta, Simone de Beauvoir estabeleceu a agenda para o movimento feminista dos anos 1960 e 70, com a publicação de sua obra intitulada O Segundo Sexo, de 1949, na qual afirmava que não se nasce uma mulher, torna-se uma. Em outras palavras, uma mulher é um construto social. Sua visão é de que a mulher pertence a uma classe de outros reificados, desprovidos de subjetividade e existindo literalmente para o prazer dos homens. Mas Beauvoir não foi somente uma cronista revolucionária do lugar da mulher no mundo. Ela foi uma filósofa por seus próprios méritos, cujas contribuições somente foram valorizadas por uma profissão dominada por homens após sua morte. Sua vida romântica ao lado de Jean-Paul Sartre também é um dos grandes marcos sobre a autora. Como alunos da École Normale Supérieure, eles terminaram em primeiro e segundo lugar na Agrégation de Filosofia em 1927, um teste de serviço civil que qualifica candidatos bem-sucedidos para dar aulas em liceus como professores agregados. Embora Sartre tenha terminado em primeiro, Beauvoir, aos 21 anos de idade, conquistou a distinção de tornar-se o mais novo professor agregado na história da França. Sua vida e obra não podem ser entendidas fora do contexto de sua existência compartilhada com Sartre, com quem ela formou uma relação para toda a vida, baseada no amor necessário entre ambos, com a concordância de que cada um deles podia adquirir amantes contingentes. Charles Darwin. Com a publicação de sua obra intitulada Sobre a Origem das Espécies através da Seleção Natural, de 1859, Charles Darwin modificou nosso entendimento a respeito de nosso lugar no mundo natural, mais que qualquer outro pensador nos últimos 200 anos. A teoria da evolução de Darwin é baseada em sua descoberta do processo de seleção natural, segundo o qual organismos mais adaptados ao seu ambiente do que outros produzem mais descendentes, enquanto os menos adaptados não conseguem sobreviver. Os traços genéticos de uma espécie, originalmente aleatórios, mudam como resultado da seleção natural, de modo que aqueles que são benéficos à sobrevivência predominam, enquanto outros tornam-se mais escassos. Dos 3 pensadores modernos cujo trabalho modificou nossa compreensão do homem em seu meio social, a obra de Charles Darwin se equipara à explicação de Karl Marx das estruturas sociais e econômicas e ao mapeamento do inconsciente feito por Sigmund Freud. É verdade que a teoria da relatividade de Albert Einstein explicou o tempo e a matéria de maneira que alterou nosso entendimento do mundo físico, mas a importância de Darwin, Marx e Freud se deve ao fato de eles terem mudado a maneira como entendemos nós mesmos. A teoria da evolução de Darwin forneceu uma explicação científica da origem das espécies, que se contrapôs a explicações miraculosas, trazendo pela primeira vez para a ciência, deste modo, a atenção de um amplo público leigo. Antes de Darwin, a explicação predominante do mundo natural era o criacionismo, baseado no relato bíblico dado pelo livro do Gênesis.
De acordo com o criacionismo, o mundo tem aproximadamente 6.000 anos de idade, enquanto, cientificamente, o fóssil mais antigo já encontrado tem 2,7 bilhões de anos. A oposição religiosa à teoria de Darwin foi imediata e continua existindo atualmente, sobretudo nos Estados Unidos. Em 1925, a teoria da evolução foi parar em um tribunal, no julgamento que contrapunha o estado do Tennessee ao professor Scopes e que ficou conhecido como Julgamento do Macaco de Scopes. Mas o resultado não saiu a favor dos criacionistas. O julgamento recebeu ampla publicidade e a maioria dos americanos apoiou Scopes e a evolução. 100 anos depois, a situação foi invertida. Os defensores do criacionismo passaram a chamá-lo de ciência da criação, ou design inteligente, argumentando que os currículos escolares deveriam destinar-lhe tempo igual ao da evolução. Sigmund Freud. Sigmund Freud faz parte do grande triunvirato de pensadores revolucionários do século XIX, que inclui Charles Darwin e Karl Marx. Cada um deles forneceu um mapa de contornos essenciais da condição humana. Darwin ofereceu uma explicação científica de como o homem evoluiu. Marx forneceu as ferramentas teóricas para o homem localizar a si mesmo e para se desenvolver um contexto histórico. E Freud forneceu um guia para a psique do homem, assim como uma explicação da dinâmica de sua psicologia. Freud foi um revolucionário porque abriu o caminho à superação de tabus sobre o sexo ao descrever os humanos como seres essencialmente sexuais. De forma que é impossível imaginar a revolução sexual dos anos 1960 sem Freud. Ele revelou a existência do inconsciente, um território até então secreto que influencia nossas decisões, um lugar onde desejos e segredos não expressados se escondem. Mas ele também argumentou que a análise podia revelar o funcionamento do nosso inconsciente. Assim, junto com Joseph Brauer e Alfred Adler, Freud fundou a psicanálise. Foi a influência dele que fez Jean-Paul Sartre caracterizar a existência humana e sua orientação direcionada à palavra como primordialmente sexual. Mas foi o analista e teórico francês Jacques Lacan que deu aulas semanais sobre Freud na Sorbonne entre 1953 e 1980, que foi o principal responsável por tornar Freud relevante para o final do século XX. Freud influenciou também os filósofos da Escola de Frankfurt. Herbert Marcuse foi marcado em grande parte por sua leitura de O Mal-Estar na Civilização, de 1930, unindo as teorias marxista e freudiana em uma análise política que foi central para a contracultura dos anos 60. E o trabalho de Jürgen Habermas, com Razão Comunicativa, considera a psicanálise um modelo para um projeto baseado na erradicação da opressão desnecessária e na maximização da emancipação humana. Albert Einstein. Einstein, nome que se tornou sinônimo de gênio, criou um rompimento fundamental com a física newtoniana ao oferecer novas teorias para explicar a natureza do espaço, do tempo e da gravidade. Mais que as de qualquer outro cientista na história, as implicações do trabalho de Einstein são conhecidas pela maioria das pessoas. Quase todos nós já ouvimos falar da sua famosa equação matemática E igual a mc², que demonstra a interconvertibilidade de massa e energia. Essa foi a descoberta que tornou possível a criação da bomba atômica e as subsequentes armas nucleares. Nenhuma descoberta científica na história da raça humana teve importância maior. Ela é essencial para uma compreensão da criação do universo e da composição do mundo físico, além de conter o conhecimento necessário à destruição do nosso próprio mundo. Em sua história pessoal, sabe-se que o jovem Einstein tinha um plano natural para a matemática. Ainda criança, leu Os Elementos de Euclides, 300 a.C., o primeiro livro didático de geometria, e quando jovem leu Crítica da Razão Pura, de 1781, de Kant. Foi aluno do Luitpold-Gymnasium, em Munique, mas não se saiu bem porque se opunha ao método mecânico de ensino da escola. Quando o negócio da família faliu, os Einstein se mudaram para a Itália e, aos 16 anos de idade, o jovem Albert foi reprovado na prova de admissão da Politécnica Federal Suíça, em Zurique, apesar de ter tido bom resultado em matemática e física. Depois de um ano estudando, Einstein entrou na Politécnica de Zurique e conseguiu, após 4 anos, um diploma de professor de matemática e física.
Foi trabalhar então no Escritório Federal de Patentes em Berna, onde ficou de 1902 a 1909 como examinador assistente, cuja função era avaliar inscrições de patente envolvendo equipamentos eletromagnéticos. Embora seja um lugar estranho para o amadurecimento de uma das maiores mentes da física, o trabalho de Einstein no escritório de patentes lhe deu a oportunidade de olhar para inventos que frequentemente levantavam problemas da física. Foi a contemplação desses inventos que deu origem aos famosos artigos científicos de 1905, que foi denominado seu Annus Mirabilis. Os famosos artigos são intitulados Sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, efeito fotoelétrico. Sobre o movimento de pequenas partículas suspensas em um líquido estacionário, segundo a teoria cinética molecular do calor, movimento browniano. Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, relatividade especial. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, equivalência massa-energia. Embora suas descobertas tenham sido as maiores responsáveis por liberar o poder destrutivo do átomo, Einstein era um pacifista. Subjacente ao seu pensamento científico estava um profundo compromisso ético na tradição kantiana. Ele via a ciência como um instrumento poderoso para o bem ou para o mal e a comparava a uma faca, uma ferramenta útil, mas que também pode ser usada para matar. Immanuel Kant, filósofo alemão que é a figura central no pensamento moderno. Sua filosofia crítica sintetizou fé religiosa e autonomia humana e influenciou todas as áreas da investigação filosófica, da matemática à estética. Karl Marx, criador alemão de uma metodologia que utiliza política, filosofia e economia para analisar a situação histórica do homem e desenvolver projetos de mudança. Simone de Beauvoir, filósofa e romancista francesa que trabalhou na tradição fenomenológico-existencialista e cujo livro O Segundo Sexo tornou-se o texto fundador da segunda onda do feminismo. Friedrich Nietzsche, filólogo e filósofo alemão que declarou a morte de Deus e mostrou como o homem deve reavaliar valores vigentes. Charles Darwin, naturalista britânico e pai da teoria moderna da evolução por seleção natural. Sigmund Freud, psicanalista austríaco que destacou os papéis da sexualidade e do inconsciente como fundamentos da personalidade e desenvolveu o método da psicanálise. Albert Einstein, físico alemão que propôs teorias da relatividade e foi o primeiro superstar da ciência. Neste livro você aprendeu: quem busca compreender as críticas de Immanuel Kant ou o seu senso informe da linha de pensamento, ou luta para trazer à mente as linhas-chave de Edmund Husserl, Michel Foucault, Jacques Lacan e Jacques Derrida, a ajuda está à mão. É possível traçar o desenvolvimento do pensamento moderno por meio de uma sequência de perfis acessíveis dos pensadores mais influentes em todos os domínios do esforço intelectual, desde 1789. Desde os idealistas alemães Kant, Fichte, Schelling e Hegel, até os 4 formadores-chefes de nosso mundo moderno, o filósofo, historiador e teórico político Karl Marx, o naturalista Charles Darwin, proponente da teoria da evolução, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e o físico teórico Albert Einstein, criador das teorias da relatividade geral e especial e fundador da física pós-newtoniana. Todos são personalidades que merecem nossa atenção e nos cedem grandes aprendizados.